Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Amanhã iniciaremos o tempo da quaresma. Hoje a igreja celebra o dia de São Casimiro. Ele viveu de 1458 e morreu de tuberculose em 1484. Ele era um príncipe da Polônia. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e disse: "E nós que deixamos tudo e te seguimos?" Jesus respondeu: "Pois eu vos digo, quem deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe e terras, por causa de mim e do Evangelho, receberá nesta vida 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, pais, mães, terras e também perseguição. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos daqueles que são os últimos serão os primeiros." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o Senhor concede a mim e a você uma nova oportunidade de vivermos. E cada dia que nasce é um dia a mais e um dia a menos em nossa história de vida. Porque na plenitude do tempo de cada um de nós, teremos que partir e nos apresentarmos diante do tribunal da misericórdia do Senhor para receber tudo aquilo que nós plantamos durante toda a vida. Porque a vida cristã é um plantio e cada um colherá aquilo que está plantando. A primeira leitura de hoje, retirada do livro ainda do Eclesiástico, é uma reflexão sobre a sabedoria e principalmente das nossas relações com o Senhor. O autor sagrado, por exemplo, hoje nos reflete com cada um de nós sobre a liberdade e a reta intenção das coisas que nós oferecemos a Deus. A oferenda livre, a oferenda com reta intenção é agradável ao Senhor, porque nenhum de nós podemos corromper o Senhor. Não podemos comprar as graças do Senhor, não podemos comprar os milagres do Senhor, como cada um de nós quer fazer às vezes, que achamos que com o nosso dinheiro e que achamos que com a nossa influência nós podemos corromper o Senhor. E o autor sagrado vai dizer que esta é uma relação com o Senhor contaminada pela impureza, porque ao Senhor nós oferecemos aquilo que nós temos de melhor, e oferecemos não porque queremos ganhar algo em troca, mas oferecemos por causa da bondade e da liberdade do nosso coração. E é interessante que isso recorda as oferendas de Caim e Abel, porque Caim oferecia aquilo que ele tinha de pior. Tudo aquilo que ele tinha de pior, ele oferecia ao Senhor, enquanto que Abel oferecia aquilo que havia de melhor. Por isso o Senhor abençoava e multiplicava os bens de Abel e não abençoava e multiplicava os bens de Caim. E isso foi fazendo com que surgisse no coração de Caim, então, uma inveja, uma tristeza e um despeito muito grande, a tal ponto que ele chega então a matar o seu irmão. Porque a reta intenção de Caim não era saudável. Assim também pode acontecer comigo e com você, que nas nossas relações com o Senhor nós queremos nos relacionarmos com aquela relação de barganha. Eu te dou isso e quero isto, como a teologia da prosperidade também prega. Se você der 5 mil reais, o Senhor age mais rápido. Se você der 10 mil, o Senhor vai agir muito mais rápido. Isso é uma contaminação da nossa consciência e também da intenção do nosso coração. Não podemos corromper ao Senhor. O nosso evangelho, nós estamos encontrando então Pedro perguntando a Jesus: "Nós deixamos tudo e te seguimos." Nós não podemos esquecer que o Senhor faz exigências diferentes para cada pessoa e cada vocação. Aos discípulos o Senhor exigiu que deixasse tudo, que deixasse casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, terra.
para que eles fossem livres para poder anunciar o Evangelho. E o anúncio do Evangelho é sempre uma força que vai erguer, mas também vai fazer decair. E que às vezes o Evangelho vai levar a cada um de nós a caminharmos na contramão da história. Por exemplo, numa história edificada sobre a infidelidade, o Evangelho nos chamará a sermos fiéis. Numa sociedade construída sobre a podridão, sobre a corrupção, o Senhor vai nos chamar a vivermos a honestidade. Assim nós vamos trilhar a contramão da história, e trilhando a contramão da história, muitas vezes virão também as incompreensões e as perseguições. Por isso Jesus vai dizer: todo aquele que deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe e terra por causa de mim, nesta vida vai receber muito mais: casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, terras e também perseguição. Mas também vão receber a vida eterna, se se mantiveram fiéis ao Senhor até o último momento. Porque muitas e muitas vezes eu e você seremos chamados a trilharmos um caminho onde nós vamos ter que deixar coisas importantes. Vamos ter que aprender a deixar coisas importantes por causa do Senhor, por causa do Senhor. E cada um sabe o momento certo em que deverá fazer uma ruptura, o momento certo em que deverá fazer uma opção fundamental pelo Senhor diante de tantas realidades, diante de tantas oferendas que o mundo nos faz, que as ideologias também nos fazem. E cada um de nós teremos então que fazer a nossa opção fundamental, ou pelo Senhor ou por uma ideologia, ou pelo Senhor ou por um pensamento do mundo. Por isso Jesus vai dizer a Pedro, porque Pedro está perguntando: mas e nós que deixamos tudo para te seguir? O que é que nós vamos ganhar em troca? Esse é um pensamento humano, é um sentimento humano. Porque se vocês recordam no Evangelho de ontem, foi um jovem que perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus fala: conhece os mandamentos? Ele diz: sim, Senhor, eu já conheço todos os mandamentos. Então Jesus vai dizer: então só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele ficou muito triste, muito triste. Ele tomou as suas coisas e voltou para casa, porque ele não conseguiu, porque seu coração estava aprisionado. E Jesus vai dizer: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu volto a repetir para vocês que alguém pode ser rico até de dinheiro. Alguém pode ser rico por causa da sua pastoral. Alguém pode ser rico por causa da sua ideologia. Alguém pode ser rico por causa das suas ideias, das suas coisas. E isso vai impedindo a pessoa de caminhar para o Senhor. E às vezes eu e você seremos chamados a deixarmos coisas importantes. Essas coisas importantes por causa do Senhor. A cada homem e a cada mulher é feito as exigências diferenciadas. Aos discípulos é feito essa diferença, essa exigência, que deixasse tudo por causa do Senhor. E diz Jesus: e vocês receberão nesta vida 100 vezes mais: casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, terras e também perseguição. E é verdade, porque o único discípulo que morre de velhice e mesmo assim aprisionado na ilha de Patmos é João. Todos os outros foram mortos por causa do Evangelho. A luz do Evangelho às vezes incomoda as pessoas. A luz do Evangelho muitas vezes vai incomodar aqueles ambientes que estão vivendo as trevas e que estão vivendo no erro. E às vezes até dentro da própria igreja as pessoas vão receber as perseguições, principalmente quando as pessoas estão desviadas do caminho do Senhor e já não tem mais o discernimento das coisas do Senhor. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a compreendermos que nós somos crentes católicos, que nós somos cristãos e que somos convocados também, cada um de nós, de acordo com a nossa vocação, o nosso dom e o nosso carisma, a trilharmos os caminhos do Senhor. E muitos dos que aqui agora são os primeiros de Jesus serão os últimos, e muitos daqueles que são os últimos serão os primeiros diante do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Casimiro, rogai por nós, paz e bem.